questões de vida e morte. Mais uma vez, questões de vida e morte. Esther, capítulo de número 7. Esther, capítulo 7, a palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? Isso te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dá-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vamos orar? Senhor, já há alguns domingos nós temos acompanhado esta história que se passa nas terras da Média e da Pérsia há tanto tempo atrás. Uma história sobre a identificação nossa como teu povo. Uma história sobre o fato de que, mesmo sendo nós teu povo, às vezes nós erramos, pecamos e de alguma forma ofendemos ao Senhor. Uma história que tem nos mostrado que nós temos inimigos ferozes que querem nos destruir por amarmos ao Senhor, a Tua palavra e vivermos de acordo com a Tua santa vontade. Uma história que tem nos mostrado, ó Santo Deus, que prudência e sabedoria é importante quando vivemos em um mundo mau e quebrado pelo pecado como este, em que nós habitamos e desenvolvemos a nossa vida. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos de igual modo continuar aprendendo da parte do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz por meio da leitura e também da explanação da Tua palavra, de forma que o nosso coração seja edificado, a nossa fé seja fortalecida, nós possamos crescer em conhecimento do Senhor e assim, Pai, pensar, refletir e meditar sobre como temos vivido os nossos dias aqui neste mundo. Os dias que pela Tua imerecida graça nós temos recebido das Tuas mãos, mas que nós não podemos de maneira alguma viver de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Por isso nós suplicamos ao Senhor que esta história que foi escrita sobre a inspiração do Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito há muito e muito tempo atrás, que o Teu Santo Espírito seja o mesmo agora a nos iluminar, para que venhamos a compreender, venhamos a ser edificados e o Teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Tempos difíceis exigem decisões destemidas. Esta é a frase que tem resumido os últimos capítulos que nós temos acompanhado no livro de Esther. Desde o capítulo 3, nós temos visto que os judeus têm vivido um tempo difícil ali na Pérsia e na Média. Um homem chamado Amã havia se levantado. O desejo do seu coração era aniquilar todos os judeus por causa de um único homem, Mordecai, um judeu que se recusava a se dobrar diante dele, porque entendia que a sua adoração era somente ao Senhor Deus, o Deus da aliança. Amã, possuído de ódio, possuído de ira, compra de Assuero por uma quantidade de ouro e prata o dever, ou melhor, o direito de matar os judeus, de aniquilá-los pelas 127 províncias que estavam sob o domínio de Assuero. De lá para cá nós temos visto os judeus jejuando, chorando, pensativos, pensando que o fim já havia chegado para eles. Mas desde o capítulo 5 nós temos visto que Deus tem mudado a história. Nós temos visto Deus virando o tabuleiro a favor do seu povo e não contra o seu povo. Nós já vimos isso na semana passada, quando Amã, o inimigo do povo do Senhor, é obrigado a honrar Mordecai, e Deus nos mostra como ele faz com os inimigos do seu povo. Hoje, Amã vai ser tirado de cena. Hoje, as peças do tabuleiro vão começar a ser mexidas, de forma que a vitória para os judeus já vai ser encaminhada pelo Deus soberano e providente que nós temos acompanhado no livro de Esther. Mas desde o capítulo 5 nós temos visto também Esther tomando decisões drásticas, Esther tomando decisões difíceis, tomando decisões destemidas. Quando ela, por exemplo, se põe a ir ao rei e pedir pela vida do seu povo, correndo risco de morrer. Nós vimos Mordecai parado à porta do rei com vestes de pano e saco de cinza, correndo risco de morrer também por estar ofendendo ao rei naquela ocasião. Nós temos visto Mordecai e Esther, mesmo que tendo passado um tempo negando a sua identidade em Cristo, negando a sua identidade como parte do povo que pertencia ao Senhor no Antigo Testamento, agora eles têm mudado. Agora eles estão assumindo a sua identidade e têm tomado decisões para que o seu povo pudesse ser libertado da destruição total na terra da Média e da Pérsia. O capítulo 7 nos mostra justamente o que eu disse aos irmãos. Deus virando o tabuleiro e começando a mexer as peças, Amã sendo tirado e o livramento começando a chegar aos judeus. Mas esse capítulo nos ensina algumas coisas que são importantes para nós. Quando nós pensamos em nós como povo do Senhor, naqueles que estão lá fora como os nossos inimigos, e Deus como aquele que guarda e protege o seu povo. O capítulo 7, nessa história onde Deus trabalha em sua providência para tirar a vida de Amã, nos mostra alguns princípios sobre questões de vida ou morte. Na verdade, questões e princípios que não é apenas sobre vida ou morte aqui neste mundo, como era o caso dos judeus e o caso também de Amã e Esther, mas vida e morte eterna. Princípios que vão nos mostrar e vão nos conduzir ou a vida eterna ao lado de Cristo Jesus, ou a morte eterna do lado de Satanás, do lago de fogo e enxofre. Então, há 3 princípios sobre questões de vida e morte que nós precisamos aprender nesta noite. O primeiro deles é o princípio da identificação. O segundo é o princípio da colheita. E o terceiro é o princípio da propiciação. Nós vamos começar entendendo sobre o princípio da identificação. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos mais uma vez o verso de número 3. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Nós temos acompanhado durante o livro de Esther, desde o capítulo 2, que esta moça que se chamava Hadassa, originalmente o seu nome judaico, não era lá essa heroína toda que nós estamos acostumados a pensar. Às vezes nós ouvimos histórias e pensamos em Esther como uma heroína que salvou o seu povo e fez coisas extraordinárias. Ela fez. Mas o livro não nos esconde que ela fez coisas questionáveis,
pecando contra o Senhor, o nosso Deus. Uma delas é que desde o capítulo 2, Esther estava relutante para identificar-se com o povo judeu. Esther estava relutante em mostrar ao mundo da Média e da Pérsia que ela pertencia ao povo judeu, que ela servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esther já vivia tanto tempo na Pérsia que, com medo de sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de ser deixada de lado, Esther estava escondendo a sua identidade. Foi assim quando ela, abrindo mão de princípios cristãos, princípios que faziam parte do povo de Deus, foi eleita rainha da Pérsia. Não foi por meios bons. Esther pecou para chegar até lá. Quando nós adiantamos e vamos ao capítulo 5, que é o primeiro capítulo sobre o primeiro banquete que nós vimos, quando Mordecai questiona Esther e diz a ela: vá até o rei, suplique a ele pela vida dos judeus, suplique a ele pela vida do seu povo. Se você voltar ao capítulo 5, você vai perceber que Esther diz, no primeiro momento: não vou não, porque a minha vida está em jogo. Já faz 30 dias que o rei não me vê, como é que eu vou chegar na presença de Assuero? Assuero não quer me ver, ele não deseja a minha presença. Se eu chegar ali sem ser convidada por ele, se ele não estender o cetro de ouro para mim, eu vou morrer. Mordecai, tenta encontrar outra forma, porque essa aí eu não vou fazer. Mordecai manda um recado para Esther e diz: Esther, se não for por meio de você, Deus vai prover livramento da mesma forma. Então nós vimos que Esther toma uma decisão. A sua frase marcante é: se perecer, pereci. A partir daquele momento, com prudência e sabedoria, como nós encontramos aqui também no verso 7, do capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 5, nós vemos Esther com prudência e sabedoria, identificando-se com o povo judeu, de duas formas. Se você prestar atenção no verso 3, a primeira forma que ela faz é dizendo e rogando e mostrando ao rei, pedindo a ele pela sua própria vida. Esther descortina agora diante de Assuero que ela também era judia. Esther não esconde mais o fato de ser da linhagem que pertence ao Senhor como povo escolhido dentre de todas as nações da terra. Depois de identificar-se a si mesmo como judia, ela então identifica-se com o seu povo, pedindo ao rei: olha, rei, se eu achei mercê diante do Senhor, dê-me a minha própria vida e a vida do meu povo. Antes Esther não queria saber do seu povo, ou daquele povo que estava para ser aniquilado. Mas agora as suas palavras são belas e marcantes. Deixe-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Imagine Amã descobrindo esta notícia. Amã não sabia, Amã não tinha nem noção que Esther fazia parte dos judeus. Quando nós olhamos ao verso de número 6, o texto nos diz que quando Amã descobre, ele se perturba perante o rei e perante a rainha. Peraí, Esther é judia, Esther faz parte dos judeus, o que será feito agora? O que será feito de mim? Então Amã se perturba ao saber que Esther fazia parte do povo do Senhor. Esther aqui, irmãos, está fazendo aquilo que ela deveria ter feito desde o capítulo 2. Ela está se identificando com o Senhor. Ela está revelando a sua identidade como parte do povo de Deus. Ela está se identificando com os seus irmãos na fé. Esse é o primeiro princípio que eu e você precisamos aprender nessa noite. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós passamos tribulações, o mundo nos odeia, nós somos perseguidos, muitos querem nos destruir. Isso é verdade no seu trabalho, isso é verdade na sua faculdade, na sua escola, isso é verdade por onde quer que nós fomos como povo do Senhor. A grande questão é que nos nossos dias a maioria dos crentes é como Esther, um tipo de crente 007, se camufla, se esconde, não abre a sua boca, não se posta de forma cristã, não se identifica com Jesus, não se identifica com o Evangelho, não se identifica com a igreja, não se identifica com os seus irmãos na fé. Muitos crentes vivem a sua vida sem as outras pessoas saberem que são cristãos. Às vezes por medo, às vezes porque não querem ser excluídos,
Muitas outras vezes porque querem continuar sendo amados e paparicados por aqueles que estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Mas eu e você não podemos viver assim. Não foi para isso que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Não foi para isso que nós fomos salvos, nós fomos transformados. Quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus nos caminhos tortuosos da nossa vida, o nosso coração é refeito, a nossa alma é transformada. A Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas. E como novas criaturas, nós somos inseridos em uma família, na família do Senhor. E nessa família Deus não tolera, Deus não aceita crentes que não se identificam com Ele, com a sua palavra e com o seu povo. Muitas pessoas chegam para nós e dizem assim: pastor, eu não consigo influenciar a minha casa, eu não consigo influenciar o meu trabalho, eu não consigo influenciar a minha faculdade. Talvez o seu pecado seja esse: o pecado de esconder a sua identidade em Jesus, o pecado de amar mais o mundo do que a Jesus, a ponto de camuflar quem você é em Cristo Jesus. O pecado de se importar mais com a opinião alheia do que aquilo que o próprio Deus pensa sobre você, como quando nós lemos aqui, Ele lá no seu alto e sublime trono, nas nuvens, olha para você e vê um crente se escondendo, se camuflando, diante dos perigos, diante das pessoas que odeiam o Evangelho aqui neste mundo. Isso foi o que transtornou o mundo na época da igreja primitiva. Eles não tinham vergonha, eles não tinham medo. É isso que eu e você precisamos fazer também. Nós precisamos assumir a sua identidade. Não tenha medo de dizer em sua casa que você é cristão, que você serve a Deus. Mas pastor, eles não vão me chamar mais para as festas, não vão querer mais conviver comigo. E daí? É isso que você precisa fazer na sua faculdade. Pastor, eu não vou ter ninguém para fazer trabalho em grupo. E daí? É isso que você precisa fazer no seu trabalho. Pastor, eu vou ser excluído no meu trabalho, ninguém vai querer fazer comigo, vai conversar comigo, talvez eu perca até o meu emprego. O que é mais importante para você? A sua fé em Jesus ou aquilo que o mundo pode te dar? Às vezes, os cristãos do nosso tempo são parecidos com Esther. Querem viver um evangelho água com açúcar, enquanto o evangelho de Jesus nos chama para uma vida radical. Nos chama para uma vida de sermos excluídos pelo mundo, de sermos deixados de lado pelo mundo. Mas muitas vezes nós queremos fazer como Esther, queremos conviver com o mundo, andar com o mundo, camuflar a nossa identidade. Você precisa tomar uma decisão hoje, nessa noite. A decisão de ser corajoso, pela fé em Jesus, de se identificar com Ele, de não ter vergonha de dizer aos outros: eu pertenço a Jesus, eu pertenço à sua família, eu faço parte do povo da fé em Cristo Jesus. Mas não coragem apenas para se identificar, coragem para assumir os ônus também dessa identificação. Coragem para suportar o peso, suportar as blasfêmias, suportar o sofrimento por dizer ao mundo: eu pertenço a Jesus. Sabe por que isso é questão de vida ou morte e vida ou morte espiritual? Porque se você abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, o último versículo deste capítulo, Jesus diz a nós que nesta geração pecadora e adúltera, aqueles que se envergonharem dele e da sua palavra serão por ele envergonhados no dia final. Serão por ele deixados fora do reino dos céus. Naquele dia, para aqueles crentes que brincam de 007, que brincam de se camuflar, que brincam de ser cristão, Jesus vai dizer: aparte-se de mim, o seu lugar não é comigo, o seu lugar não é no gozo do meu Pai. Às vezes nós olhamos para este livro e pensamos que são coisas apenas terrenas. Não, nós estamos tratando de coisas eternas. Então ouça bem o que a palavra de Deus nos diz. Se você não se identificar com o Senhor Jesus,
não espere que ele se identifique com você no dia final. Se você não se identificar com a sua palavra, não espere que ele responda às suas orações. Se você não se identificar como pertencente ao povo da fé, não espere que ele te abençoe da forma que ele abençoa apenas por aqueles pelos quais ele morreu na cruz do Calvário. Identificação é o princípio que eu e você precisamos ter em nossa vida. Mas nós aprendemos aqui um segundo princípio, o princípio da colheita. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso 9. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Quando nós chegamos ao final do capítulo 5, você deve se lembrar que depois que sai do primeiro banquete com o rei, Amã dá de cara com Mordecai. E lembra as palavras de Amã? Enquanto Mordecai estiver vivo, nada vai me satisfazer. Enquanto eu vi Mordecai vivo à porta do rei, vivendo tranquilamente, eu não vou ser feliz, eu não vou ser contente. Eu posso ser o segundo na terra da Média e da Pérsia, mas isso não me satisfaz. Eu quero ver Mordecai morto. Eu quero ver os judeus, todos eles mortos. E a causa é o ódio a Mordecai. Nós vemos por todo o livro Amã semeando algo. Em todos os capítulos, Amã está semeando ódio. Amã está semeando morte. Amã está semeando a maldade contra aqueles que também são a imagem e semelhança do Senhor. Desde o começo, quando Amã entra em cena no capítulo 3, é só isso que Amã sabe fazer: plantar ódio, plantar morte, plantar planos de destruição de pessoas que não fizeram absolutamente nada para serem mortos. O livro vai andando, desenvolvendo, e parece que Amã vai triunfar. Parece que Amã vai conseguir a sua vitória. Quando nós chegamos aos capítulos 4 e 5, parece que Amã vai triunfar. Parece que o plano vai dar certo. Mas tem um princípio bíblico que Deus instituiu no mundo, que nós aprendemos aqui na vida de Amã. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós iremos colher. Inclusive Paulo no Novo Testamento diz: não zombe do Senhor. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. É o que nós estamos vendo aqui com Amã. Porque quando nós vemos o capítulo 7, quando Amã descobre que Esther fazia parte do povo judeu, Amã se desespera. Amã sabia que já não tinha mais volta, porque no capítulo 5 e no capítulo 7, nós vemos o rei totalmente voltado para Esther. O rei está em um amor por Esther, disposto a entregar por ela metade do reino. Se Assuero estava disposto a dar metade do reino, ele não estaria disposto a tirar uma única vida para satisfazer o coração da sua rainha? Amã era inteligente. Amã sabia o que estava acontecendo. Por isso que no verso de número 6, quando Esther revela que o adversário a este mau Amã, o texto diz: então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O verso 7 nos mostra que Assuero, quando ouve aquilo, ele é tomado novamente por um ataque de ira. O seu coração novamente é preenchido por furor. Foi assim no capítulo 1, foi assim no capítulo 4, está sendo assim aqui também no capítulo 7. O homem que via de regra era tomado por ataques de ira, de furor, e é assim que acontece. Quando houve a notícia que o homem que estava arquitetando a morte de Esther e do seu povo era Amã, o verso 7 nos diz que no seu furor ele se levanta do banquete do vinho, vai para o palácio para pensar, para tentar se acalmar um pouco. Assim como eu e você, em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos.
Quando estamos nervosos, irritados, nós vamos ver uma série, nós vamos ler um livro, nós vamos tirar um tempo para pensar. Se você for como pastor, você toma um copo de Coca-Cola e a vida fica um pouquinho mais bonita, você começa a esquecer já os problemas e assim por diante. Todos nós temos alguma forma de fazer isso. Assuero vai passear pelo seu jardim. Um jardim que, por sinal, a história nos diz que era belíssimo. Mas quando Assuero volta do jardim, ele encontra Amã deitado sobre o divã de Ester. O verso 7 nos diz que Amã, no finalzinho, nos diz que ele entendeu que o mal já havia sido determinado contra ele. Ele havia percebido que o rei não ia poupá-lo. Pelo ataque de ira, como ele já conhecia Assuero, ele sabia que não tinha outra saída. Então o texto diz que agora ele fica para rogar a rainha Ester. Aquele que antes estava perseguindo, agora está rogando pela sua vida. Talvez Assuero pudesse ter voltado um pouquinho mais calmo. Mas quando no verso 8 ele vê Amã deitado sobre o divã de Ester, ele pensa: ele tentou forçar a minha rainha. Ele tentou violentá-la, tentou estrupá-la, e assim aquele ataque de ira se torna ainda mais violento. Quando Assuero diz isso, o texto nos diz que o rosto de Amã é coberto e ele é tirado da presença de Assuero e de Ester. O verso 9 então nos mostra essa conclusão desse plano de plantar e de colher. O verso 9 vai nos mostrar que enquanto Amã estava sendo carregado para fora, Arbona, um dos eunucos, se lembra de algo e diz ao rei: rei, há uma forca que este mesmo Amã havia colocado para enforcar Mordecai. Eu já disse a você que não era uma forca, era uma estaca para que Mordecai fosse empalado. E veja, o Arbona lembra um detalhe ao rei, porque ele diz assim: ele preparou para Mordecai que falara em defesa do rei. Arbona está mostrando ao rei o seguinte: olha, Mordecai fez o que é bom, Amã está fazendo o que é ruim. Para aquela forca que havia sido levantada para Mordecai, que salvou a sua vida, ó rei, agora quem tem que ser morto nela é Amã, que está atentando contra a vida da sua própria esposa. Sem nem titubear, o texto nos diz no finalzinho do verso 9 que Assuero diz: enforcai-o nela. E foi isso que aconteceu. O verso 10 nos mostra isso. Amã foi empalado, foi enforcado naquela forca, naquela estaca que ele havia levantado para Mordecai. Veja como Deus conduz as coisas na sua soberania e na sua providência. Amã queria matar, ele acabou morto. Amã odiava e tinha furor contra Mordecai, acabou morto pelo furor do rei, pela ira do rei. Amã pensava que seria grande, que seria poderoso, que depois de tirar Mordecai da existência, ele seria grande, mais grande ainda na Média e da Pérsia. Desceu a cova, morto, por causa do seu ódio e do seu furor. Aqui nós aprendemos este princípio: aquilo que nós plantamos é aquilo que nós iremos colher. E nós precisamos pensar isso na nossa vida cristã. Nós precisamos abrir um pouco mais a nossa mente e entender estas coisas. Até o capítulo de número 4, metade do capítulo 5, Ester não estava plantando coisas boas. Ester não estava agindo da forma que lhe era devida. Mas Ester mudou. Ester começou a plantar outras coisas, assim como Mordecai começou no finalzinho do capítulo 4. Mas Amã não. Amã, morto em seu delito e dos seus delitos e pecados, continuava a plantar e semear apenas o mal. E veja, às vezes nós encontramos isto na nossa própria vida. Tem muito crente que continua brincando com o pecado. Tem muito crente que por onde vai continua semeando o pecado, semeando discórdias, semeando iras, semeando divisões, semeando um monte de coisa, esperando receber do Senhor coisas boas em uma plantação que é apenas maldades. O texto hoje nos ensina claramente, irmãos, que se essa for a nossa postura, nós não receberemos do Senhor coisas boas, nós receberemos das suas mãos coisas
ruins. Se no seu casamento você plantar coisas ruins, como mentiras, como ocultar coisas, como o adultério e tantas outras coisas, não espere que você tenha um casamento feliz. Não espere que seu casamento seja o casamento abençoado pelo Senhor, de forma que tudo vai te correr bem. Se você na sua vida financeira plantar dívidas, descontroles e coisas semelhantes, você vai colher um lamaçal de problemas para resolver. É assim que o mundo funciona, e é assim também na nossa vida espiritual. Nós precisamos começar a plantar coisas boas, para receber do Senhor coisas boas. É assim que funciona, é assim que as Escrituras nos ensinam. Eu quero que você pense nessa noite, o que você tem semeado? Através das suas falas, através das suas ações, através dos seus pensamentos, que nós não vemos, mas Deus o vê. O que você tem semeado no seu trabalho? O que você tem semeado na sua escola, na sua faculdade? O que você tem semeado dentro da igreja do Senhor Jesus? Se você semear coisas ruins, Deus vai te encontrar, e o seu final será parecido com o final de Amã. O furor e a ira não de um homem, mas de um Deus com quem nós não podemos zombar, porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, para encerrarmos, é o princípio da propiciação. Vamos ler o verso 10 todos juntos? A palavra do Senhor diz assim para nós: enforcaram, pois, Amã a partir do verso 7, nós vemos que Assuero foi tomado por uma ira gigantesca. Na sua ira, ele já havia determinado o mal contra Amã. E o rei, aqui neste livro, se mostra sempre assim como eu disse: um homem possesso, dominado pela ira, dominado pelo furor e dessas coisas que nós estamos acostumados a ver que Assuero faz. Mas quando nós chegamos ao final deste capítulo, há um princípio importante aqui, porque o rei está virado. O rei estava nervoso contra Amã. O rei não conseguia entender como Amã havia feito aquelas coisas. E então o seu coração se acende em ira contra ele. A grande questão aqui é como que esta ira vai ser saciada. Como que esse furor vai ser aplacado. Por exemplo, quando filhos pecam e desobedecem, o furor e a ira que nasce no coração dos pais, porque tem que corrigir, é aplacado quando, por exemplo, os filhos são corrigidos, seja verbalmente, seja fisicamente, quando necessário, e assim por diante. Quando nós falamos, por exemplo, de alguma coisa no trabalho, quando você faz alguma coisa muito errada e o seu chefe fica nervoso com você, talvez a forma que ele encontra de aplacar a ira é demitir você, que você perca o seu serviço para que você aprenda o que pode e o que não pode fazer. Como é que a ira de Assuero foi aplacada? O texto nos diz que a ira do rei se aplacou quando o sangue de Amã foi derramado. Quando a vida foi tirada de Amã. Quando aquele que era o inimigo do povo de Ester, era o inimigo do povo judeu, era inimigo do povo do Senhor, foi tirado de cena. A ira de Assuero foi aplacada somente através da morte, do derramar de sangue daquele que havia ludibriado o seu coração para destruir Ester e o seu povo. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algo que as Escrituras nos ensinam sobre a minha e a sua vida, que é uma questão de morte ou vida eterna? Nós, com os nossos pecados, nós ofendemos a um rei. Nós fizemos com que em seu coração houvesse ira, uma ira santa, por causa dos nossos pecados. Efésios 2 vai nos dizer que nós éramos filhos da ira do Senhor. Quando Adão e Eva, no jardim do Éden, tomou aquele fruto proibido, comeu dele, afrontando a santidade do Senhor,
o Senhor queimou em ira contra Adão e Eva. Em alguns episódios do Antigo Testamento nós vemos Deus ardendo em ira contra o seu povo. No Novo Testamento também é assim. Nós ofendemos ao Senhor, nós causamos ira em seu coração com os nossos pecados. Mas veja, nós não ofendemos a um rei humano, nós ofendemos a um rei divino. Nós não ofendemos a um rei que governava sobre 127 províncias, nós ofendemos a um rei que governa sobre terra, céus e mar. Nós não ofendemos a um rei que é homem como nós o somos, nós ofendemos a um rei que é totalmente diferente de nós. Nós não ofendemos a um rei que é dominado pelo pecado como o Assuero. Nós ofendemos a um rei e iramos a um rei que é santo em todos os seus caminhos. Assim como Amã, a Bíblia nos ensina que este rei havia decretado a nossa morte. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que se o homem comesse do fruto, se o homem pecasse, o homem morreria. O homem perderia a sua comunhão com o Senhor, e o seu destino final seria o lago de fogo e enxofre. As Escrituras nos ensinam que para a ira do Senhor ser aplacada contra nós, o nosso sangue deveria ser derramado. Isso é visto no Antigo Testamento, quando aqueles animais eram sacrificados representando o sangue do povo que Deus havia escolhido. A pergunta que nós precisamos responder nessa noite é: por que nós não morremos? Por que nós estamos vivos? Por que, como nós cantamos nessa noite, nós temos esperança de uma vida eterna? Nós temos esperança que Cristo vai nos voltar, vai nos buscar, e nós vamos estar em um novo céu e uma nova terra. Justamente por esse princípio, o princípio da propiciação. O fato de que quando Cristo Jesus veio ao mundo, a Bíblia nos ensina que Ele tomou sobre si os nossos pecados. E na cruz do Calvário Ele morreu por mim e por você. O nosso sangue que deveria ser derramado é representado no sangue de Jesus que foi derramado. O dele foi derramado para que o nosso não precisasse ser. Para que a ira de Deus fosse aplacada. Ele foi moído na cruz. Ele foi destruído naquela cruz. Deus pesou a sua mão sobre ele. Como a Bíblia nos ensina, ele tomou a última gota do cálice da ira do Senhor, para fazer a propiciação dos nossos pecados. Para que, como nós lemos lá em Romanos capítulo 5, no começo do nosso culto, justificados pela fé nele, hoje nós temos paz com o Senhor. Mas esta paz teve um preço. Se a paz de Esther e dos judeus, e a paz no coração de Assuero teve o preço da morte de Amã, no nosso caso o preço foi a morte do Filho de Deus. No nosso caso o preço pago foi a morte de Cristo Jesus. Irmãos, da mesma forma, para que nós pudéssemos ser salvos, libertados, redimidos, transformados, o nosso inimigo teve que ser destruído no sangue de Jesus. Os nossos pecados tiveram que ser cancelados no sangue de Jesus. O sangue dele precisou ser derramado para que nós, hoje libertos e livres, pudéssemos adorar e viver em paz com o Senhor. Como que esse princípio se aplica na minha e na sua vida? Por meio da fé. Se você crê em Jesus, a sua propiciação já foi feita. Se você não crê, no dia final o seu sangue vai ser derramado, para que a ira do Senhor seja aplacada contra aqueles que não creram em Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. Há dois caminhos para você nessa noite. Você tem o caminho da propiciação, que é você arrepender-se diante do Senhor e crer nele como seu Senhor e Salvador. Mas se você preferir outro caminho, você vai se encontrar com o Senhor no dia final. Mas a propiciação da ira não será o sangue do Senhor Jesus, será o seu próprio sangue. De uma forma ou de outra,
para aplacar a ira de Deus, o sangue será derramado. A grande questão da vida ou morte eterna é se o sangue de Jesus te representa ou não. Se ele te representa, paz e segurança. Se ele não representa, tormento e castigo eterno estarão para vir sobre você. Quando nós olhamos então para Esther capítulo 7, nós aprendemos sobre princípios que dizem respeito à nossa vida, não apenas aqui, mas à nossa vida eterna. O princípio do nosso dever de nos identificarmos com Cristo, com o seu Evangelho, com a sua igreja. O princípio de tomarmos cuidado com aquilo que nós temos plantado durante o nosso dia, durante a nossa vida, aonde quer que o Senhor nos coloca. O princípio da necessidade de crermos em Jesus para que os nossos pecados sejam propiciados no seu sangue. É assim, irmãos, que eu e você triunfaremos sobre os nossos inimigos. Triunfaremos sobre Satanás, o mundo e o pecado. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Santo Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite, para que encha o nosso coração com a coragem que vem do Teu Santo Espírito, para jamais, em hipótese nenhuma, negarmos a nossa identidade com o Senhor, negarmos que somos o Teu povo, negarmos o fato de crermos em Cristo Jesus. Não deixe o nosso coração se atemorizar pelas perseguições, pelas ameaças. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê a intrepidez que o Senhor nos deu, que o Senhor deu aos nossos irmãos do passado. Todos, cheios do Teu Santo Espírito, venhamos a proclamar aonde quer que nós formos, que nós somos do Senhor e que nós pertencemos ao Teu povo. Senhor, nos dê prudência em nossa vida diária, nos dê sabedoria do Teu Santo Espírito, para semearmos e plantarmos aquilo que a Tua palavra considera como justo, bom e agradável. Nos ajude, Senhor Deus, em harmonia com a identidade que temos em Jesus, aonde quer que formos, levarmos conosco e plantarmos o amor que a Tua palavra nos ensina, o perdão que a Tua palavra nos ensina, plantarmos, Senhor Deus, coisas que o Senhor considera como de peso eterno para nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo sangue vertido naquela cruz, que fez a propiciação por cada um de nós que crê em Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o nosso sangue não mais será derramado, porque o de Cristo o foi por nós. Nós te adoramos porque hoje temos a certeza de que nós já fomos aceitos pelo Senhor, de forma que se nós morrermos hoje, nós partiremos daqui em paz, confiados na propiciação feita no sangue de Jesus. Nós te adoramos e louvamos porque a Tua ira já não mais permanece sobre nós. Hoje nós somos filhos do Teu amor, filhos do amor em Cristo Jesus. Nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro.